Bom dia, Havaí, tudo bem? Hoje nós estamos aqui, Havaí, na de Ouro Branco, rapaz. Nós estamos aqui na Rua Orquídea, aqui, número 30, no Parque Ouro Branco, com o nosso amigo, pastor Abenício, homem de Deus, Havaí. E estará louvando ao Senhor aqui maravilhosamente a irmã Léo e o irmão Luiz. Vai ser bênção. Você nos acompanha aí. Vem conosco! Bom dia, meus queridos. A paz do Senhor Jesus a todos os telespectadores da TV Tarobá ou da TV Band. Estão nos acompanhando no programa Hora de Adorar. Meu nome é Abenício e eu sirvo como pastor na congregação da Assembleia de Deus em Londrina, no Parque Ouro Branco. E para nós é uma alegria estar na sua casa, na sua tela, para falarmos um pouquinho de Jesus e apresentarmos a nossa congregação a vocês. Então, fique conosco, não tenha pressa, é hora de adorar, então vamos adorar enquanto ouvimos a história da nossa igreja, que é uma história de mais de 50 anos de Deus trabalhando, Deus agindo, Deus se manifestando. Então, no nome de Jesus, seja muito bem-vindo a esse programa. E nós queremos, antes de avançarmos para mais informação, ouvir um louvor. A Bíblia diz no Salmo 100, para entrarmos nas suas portas com cânticos, em seus átrios com hinos de louvor. Então vamos louvar ao Senhor com os nossos irmãos Luiz e Léo, ou Léo e Luiz, nesse momento. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Olá, empresário! Está enfrentando dificuldades com o fluxo de caixa? A Atos Fomento tem a solução ideal para você. Antecipamos sua venda a prazo de forma simples e com taxas acessíveis. Oferecemos diversas modalidades, incluindo antecipação de cheques e duplicatas, conhecimento de frete e capital de giro. Entre em contato conosco no WhatsApp 33210010 ou clique no link abaixo.
Queridos, bem-vindos de volta depois de uma louvor de adoração ao nosso Deus. E como disse, nós estamos na AD Ouro Branco. A AD Ouro Branco, ela está localizada na Rua das Orquídeas, número 30, aqui no Parque Ouro Branco, na zona sul da nossa amada Londrina. E nós somos igreja aqui já há mais de 50 anos, quase 65 anos, mais ou menos por isso. E nós temos atividades aqui na nossa igreja. Às terças-feiras de tarde temos um período de oração, de consagração com as mulheres da nossa igreja, que é um período indispensável de busca ao Senhor. Também na terça-feira, às 8 da noite, uma horinha apenas, das 8 às 9 da noite, nós temos um culto de oração e estudo bíblico. São as duas asas que sustentam o voo do peregrino na fé, a oração e a palavra de Deus. Então, terça-feira, temos o culto de oração e de estudo bíblico aqui na nossa igreja. Na quinta-feira, nós temos os nossos cultos, denominados cultos da vitória. Nós cremos em Deus e Ele nos orienta a buscarmos por seu favor, por seu auxílio. Então, nas quintas-feiras, nos reunimos aqui para louvar, para adorar e para suplicar. Pedir mesmo que o Senhor nos atenda nas demandas que temos mais variadas da vida. Então, venha cultuar conosco numa quinta-feira. Você é muito bem-vindo. Às vezes você passa na frente da igreja, fala assim, uma igreja aí, o que fazem aí? Quem são esse povo? Do que vivem, do que se alimentam? Pois bem, entre, venha estar conosco. Você é muito bem-vindo a ter esse tempo aí conosco, uma das quintas-feiras. Nas sextas-feiras, das segundas sextas-feiras de cada mês e na última de cada mês, nós temos vigília de oração. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Tessalonicenses, ele diz assim, olha, orai sem cessar. A oração para o cristão é como respirar. Então, nós, além dos outros cultos de oração, temos intencionalmente, todas as segundas e sextas-feiras e também as últimas de cada mês, um período de oração, vigília ao Senhor. Começamos às 10 da noite e vamos até a meia-noite. É um período para orarmos, buscarmos ao Senhor, sermos fortalecidos espiritualmente, e também clamarmos a Ele por sua direção, por seu auxílio na nossa vida. Então, todas as segundas, sextas-feiras e quartas e última sexta-feira de cada mês, temos as vigílias de oração. E nos sábados, a partir das 19h45, nós temos os cursos de departamentos. As igrejas Assembleias de Deus, elas são muito tradicionais nesse sentido, em termos de departamentos. Então, nós temos na igreja departamento de crianças, de adolescentes, de jovens, de homens, de mulheres, e estes departamentos têm as suas atividades. E nos sábados, uma vez por mês, de modo rotativo, os departamentos se reúnem com a igreja toda para prestar um culto de adoração ao Senhor. Então, vindo num dos sábados aqui na nossa igreja, você vai participar conosco de um desses maravilhosos cultos que nós fazemos aqui em nossa congregação. No domingo de manhã, nós temos a maravilhosa Escola Bíblica Dominical. A EBD, como muitos dizem de modo acertado, é a universidade do cristão. É nela que nós somos instruídos de modo mais sistemático e contínuo na palavra de Deus. Então, todos os domingos, às 8h30 da manhã, nós temos um belíssimo café da manhã para todos os alunos e depois, às 9 da manhã, fazemos o culto que já se segue com a ministração das aulas na classe de adolescentes, classe de crianças, classe de adultos e a classe dos jovens. Então, você é convidado a vir conosco para termos esse momento de adoração ao nosso Deus em torno da sua santa palavra. E à noite, no domingo, o nosso culto público geral começa às 18h30. E essa é a nossa programação geral de atividades. Mas a nossa igreja não está apenas fazendo atividades para dentro. Nós somos uma igreja, como povo de Deus, chamados para anunciar o Evangelho. E o nosso departamento de missões, todos os terceiros domingos de cada mês, de manhã, ao final da EBD, nós saímos às ruas para, enquanto caminhamos, proclamar Jesus ao nosso bairro.
Porque entendemos que, como igreja, fomos plantados aqui por Deus, não apenas para estarmos em torno de nós mesmos, mas para abençoarmos o bairro, abençoarmos a comunidade. Então, quando vamos à rua e começamos a cantar, começamos a orar, começamos a anunciar a Jesus, estamos levando o que de melhor nós temos. Então, a igreja, ela não está apenas voltada para si mesma, mas nós estamos aí para servir a comunidade de um modo geral. Mas olha, falei muito, esse é um resumo da nossa atividade da igreja, tem mais coisa para falar, mas vamos ouvir mais um louvor em nome de Jesus e continue conosco, não pare, não saia, ou melhor, chame alguém para assistir contigo esse programa, porque é hora de adorar em nome de Jesus. Com gemidos que palavras não podem explicar, Ele leva, ó Pai, as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve os gemidos do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos em molhar, como sinal que Tu estás neste lugar. Oh Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos em molhar, como sinal que Tu estás neste lugar. Olá, você é tesoureiro ou pastor de igreja? Venha conhecer a Logos Bank. Somos uma financeira especializada em fornecer capital de giro e crédito para construções, reformas, aquisições de veículos, equipamentos de som e outros. Com atendimento ágil e sem burocracia para manter seus compromissos em dia. Entre em contato conosco através do WhatsApp 43 991 16 0010 ou clique no link abaixo. Querido amigo, bem-vindo de volta depois deste louvor de adoração a Deus.
de engrandecimento do nome do Senhor para fortalecer a nossa fé. E como esse entendimento que nós estamos aqui para cumprir uma missão, eu quero compartilhar com vocês uma reflexão na palavra de Deus. Evangelho de João, no capítulo de número 20, nós temos o relato da ressurreição de Jesus. Jesus, o nosso Senhor e Salvador, ele ressuscitou ao terceiro dia depois de haver sido crucificado por causa dos nossos pecados. E no versículo de número 19 está escrito assim: chegada após a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Estes versículos, como disse, retratam os episódios seguintes após a ressurreição de Jesus. Jesus ressuscita, Maria e Maria Madalena vão ao túmulo para tentar cuidar do seu corpo, porque acreditavam que ele não estava morto, e para surpresa delas, a pedra que tampava o acesso ao sepulcro já havia sido removida. O anjo do Senhor estava por aí, mas eles não o reconhecem, e a palavra do Senhor diz que elas recebem a boa nova, que Jesus ressuscitou, que não deveriam procurar entre os mortos aquele que estava vivo. E elas voltam ao seio dos discípulos onde eles estavam reunidos, contam a boa nova, eles temerosos, não creem, duvidam, mas ainda assim Pedro sai correndo para ver, Pedro e João saem correndo para ver o mestre, não o encontram e Jesus ressuscita. E ele é quem se apresenta a eles, Porque toda a iniciativa de salvação sempre vem de Deus, não nossa. Jesus se apresenta a eles e saúda-os com a paz, dizendo: paz seja convosco. Porque eles estavam inquietos, estavam nervosos, estavam ansiosos, estavam temerosos. Então Jesus primeiro vai lidar com essa questão, declarando sobre eles paz. Tenham paz em vocês. Aí ele vai fazer uma segunda coisa que aqui é o foco da nossa meditação. Jesus diz a eles: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Está dizendo o seguinte: da mesma maneira, com o mesmo propósito, com a mesma finalidade que o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. A pergunta aqui então é: como ou com qual finalidade o Pai enviou a Jesus? E a resposta bíblica ela é muito clara. Deus envia Jesus como sua resposta para o problema do mundo. E eu creio pela palavra de Deus que o problema do mundo não é um problema político, não é um problema econômico, não é um problema social, não é um problema de segurança pública. O problema do mundo, em essência, é o pecado. Segundo a Bíblia, todas essas questões que eu mencionei anteriormente, questões políticas, econômicas, sociais, violência e outras mais, são manifestações do pecado. Por conta do pecado, essas questões acontecem. Então, Deus, em sua sabedoria, em sua soberania e em sua excelência, Ele não lida com as causas, Ele lida com a fonte do problema, que é o pecado. E Evangelho de João, no capítulo de número 1, versículo 29, está declarado o seguinte, que João, o batizador, diz assim, que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por quê? Porque esse pecado é causa da separação entre nós e Deus. Este pecado é que nos afasta da comunhão com Deus e longe da comunhão com Deus, estamos entregues a toda sorte de males ou tendências malignas. Então, Jesus, ele é enviado por Deus como sua resposta para o problema. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, declara que o pecado paga, ele dá um salário. E o seu salário é a morte. Mas, por Cristo Jesus, nós temos vida. Vida nova, vida abundante, vida eterna. Glória a Deus por isso.
Então, Jesus diz aos discípulos que com a mesma finalidade que o Pai lhe enviou, ele agora estava enviando os seus discípulos. Portanto, os discípulos, nós os cristãos, não somos apenas aqueles que estão de passagem neste mundo à espera de uma hora tal para ascendermos a um lugar ou uma realidade chamada céu, a glória de Deus. Não, nós somos povo em missão. Nós temos uma missão a cumprir. E essa missão não é outra, senão manifestar Deus e a sua glória. No mesmo Evangelho de João, está escrito assim, olha, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem teu Filho, né? Então, a missão da igreja é proclamar Jesus e a vida que há nele. A missão da congregação que se reúne na Rua das Orquídeas, número 30, aqui no Parque Ouro Branco, pela Assembleia de Deus, não é outra, senão manifestar a glória de Deus aos homens, começando aqui pelo Parque Ouro Branco. E entendendo pela palavra de Deus, podemos então afirmar que nós não somos aqueles que estão à espera de informações. Nós somos respostas de Deus para este tempo, para este cenário. Como angolano, me orgulho de algumas questões do meu país de origem. Eu sou, como diz meu querido pastor, atual pastor emérito da Assembleia de Deus, pastor Moisés Ramos, eu sou um angoleiro, né? Angolano brasileiro. E o primeiro presidente de Angola, ele era um médico, um poeta, seu nome era Antônio Agostinho Neto, e ele escreveu um poema muito famoso, Sagrada Esperança. E parte desse poema diz assim: eu não sou mais aquele que espera, eu sou aquele por quem se espera. O entendimento dele é de que ele deveria se posicionar, se levantar e tomar um posicionamento em relação à situação de Angola enquanto colônia portuguesa. Pois bem, seu posicionamento e de outros mais resultou na independência de Angola em 1975, poucos anos atrás. Mas a independência de Angola não significa necessariamente o céu. A mensagem que a igreja carrega é a mensagem que soluciona todas as questões do ser humano. A Bíblia, em especial o nosso Deus, tem respostas para ela. Então, o cristão precisa se identificar, não mais como aquele que está esperando por alguma coisa, mas como uma resposta. Você, meu amigo que me ouve, que não é membro da AD Ouro Branco, que não é nem membro da Assembleia de Deus, talvez não é nem cristão, mas você está ouvindo esse programa agora, está assistindo esse programa agora. Pois bem, entenda, sua vida ela é resposta para alguma situação, para alguém. Por isso, eu quero chamá-lo ao posicionamento. Decida viver de modo intencional, porque não passe apenas pela vida, mas quando você se posicionar, você vai perceber que há valências em você, há realidades em ti que não estão aí por acaso. Foi Deus quem intencionalmente colocou em você para que você seja a resposta. Você que me ouve e a todos os queridos telespectadores da TV Tarobá, do programa É Hora de Adorar, eu quero deixar essa mensagem de reflexão. Precisamos viver de modo intencional, sabendo que o que você faz, por mais pequeno que possa parecer, não, eu sou apenas o ascensorista, acho que esse é o termo, do elevador no prédio. Não, seu trabalho é resposta de Deus, porque vai chegar alguém numa hora que não vai saber que botão apertar do elevador, que andar está essa ou aquela repartição, e você que tem esse conhecimento vai poder abençoá-lo com a informação e com um toquezinho no botão. Não, eu sou apenas um gerente de um supermercado. Não, você não é apenas um supermercado. Você é resposta de Deus para organizar aquela estrutura, para que as pessoas possam entrar e encontrar tudo organizado, tudo funcional. Então, tudo que fazemos, faça de modo intencional, sabendo que Deus está olhando para ti, não apenas como alguém à espera de alguma coisa, mas como resposta. Que Deus te abençoe no nome santo de Jesus. Vamos ouvir mais um louvor e estamos caminhando agora para a reta final deste programa, porque é hora de adorar.
Então você que entende que você não é apenas mais alguém que está passando pela vida, mas é resposta de Deus, quero lhe convidar agora a fazer uma oração. Vamos orar, porque a oração, como disse antes, é como respirar para o cristão. Em nome de Jesus, ó Deus, este telespectador, este querido ouvinte, este irmão, esta irmã que está nos assistindo agora, aonde ele estiver, alcance-o com a tua graça, que o teu favor, que a tua bênção em nome de Jesus não se manifeste apenas sobre ele, mas através dele em nome de Jesus, para que assim ele possa sair de si mesmo e transbordar nas capacidades, nas valências que o Senhor, ó Deus, colocou sobre esta pessoa, sobre esta família, em nome de Jesus. Senhor, esta igreja local, ela é sua. Faça por meio dela a tua vontade. Nós abençoamos o Parque Ouro Branco, abençoamos a Zona Sul de Londrina, nós abençoamos a cidade de Londrina, o poder público, o poder executivo, legislativo, judiciário, as forças de segurança pública na cidade. Abençoamos, Jesus, todas as estruturas, a TV Tarobá, este programa, Hora de Adorar, abençoamos os diretores, abençoamos a todos aqueles, ó Senhor, aonde esta mensagem chegar em nome de Jesus, que a tua graça não seja apenas sobre nós, mas transborde através de nós para a glória do teu Filho amado. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que prazer passar esses minutos aqui com você. E para encerrarmos esse momento de adoração, nós queremos ouvir mais um louvor. Vamos ouvir o irmão Luiz e a irmã Léo adorarem ao Senhor uma vez mais, e que Deus continue abençoando você, sua casa, e através de você transbordando para muitos, para a glória do seu santo nome. Deus abençoe. Paz do Senhor Jesus. Tecmix é referência em saúde e segurança do trabalho desde 2011, oferecendo soluções completas para empresas que querem crescer com segurança e dentro da lei. Atendendo Londrina e região, São Paulo, norte e nordeste do Brasil, a Tecmix cuida de tudo para você. Assessoria técnica e jurídica, toda a gestão de programas obrigatórios por lei. Você conta com uma equipe altamente qualificada, formada por médicos do trabalho, engenheiros especializados, advogados, técnicos em segurança, meio ambiente e bombeiros civis. É muito mais tranquilidade para a sua empresa, com suporte no e-social, preparação para fiscalizações, gestão de EPIs, implantação de brigadas de emergência e acompanhamento em perícias trabalhistas. Evite riscos, reduza passivos e mantenha sua empresa sempre em conformidade com a lei. Tecmix, especialista em proteger pessoas, empresas e trazer resultados. Rua São Salvador 197 em Londrina. Fone 3324-5760. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada. E ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas irão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há
para quem está em ti, querido Senhor. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas irão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor.